Boa noite a todos. É com grande satisfação que o núcleo da Braspol de Irati, com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Cultura, Patrimônio Histórico e Legado Étnico, tendo como secretário o senhor Alfredo Vanderneut, e também apoio da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, que tem como presidente o senhor Herculano Batista Neto, que também é vice-presidente do núcleo da Braspol de Irati, recebe a todos para mais uma atividade em comemoração aos 150 anos da imigração polonesa no estado do Paraná e 100 anos do nosso clube polonês, antiga Sociedade Liberdade, Towarzystwo Wolność. A história da Polônia e dos poloneses é uma história de lutas travadas essencialmente pela conquista da liberdade. Ao deixarem a sua pátria em busca de melhores condições de vida, incluindo aí a liberdade, enfrentaram muitas dificuldades e hoje podemos dizer que venceram. Mesmo em meio a essas dificuldades, não esqueceram as suas origens. Os valores cultivados pelos imigrantes permanecem vivos e, de várias formas, são vivenciados e transmitidos às novas gerações. Irati é uma cidade com a maioria da população descendente de poloneses. Aí tivemos uma transmigração, principalmente dos imigrantes vindos da colônia Tomás Coelho, e almejavam maiores extensões de terra. Irati fornecia essa possibilidade. A cidade apresenta um patrimônio cultural por eles edificado, tanto material, como as igrejas, escolas, sociedades, monumentos, e também imaterial, como a religiosidade, os usos, costumes e hábitos. Aqui em Irati é feito um trabalho de preservação e disseminação desta cultura, que é tão rica e cheia de significados. O núcleo da Braspol faz este trabalho. Somos um grupo que, por amor e respeito aos nossos antepassados, dedicamos um tempo para promover ações com este objetivo, além da nossa vivência. Temos um curso de língua polonesa, um grupo de canto, realizamos celebrações nas datas significativas, como Natal, Páscoa, Dia da Padroeira, Dia da Constituição, Dia da Independência. Temos também na cidade um programa de rádio, Godzina Polska, conduzido pela senhora Genoveva Zawilinski. Além da Braspol, nós temos também o Núcleo de Estudos Eslavos da Unicentro, que a universidade, cumprindo a sua vocação regional, realiza pesquisas e está mapeando a cultura eslava na região. Também oferece cursos de língua polonesa, programas de intercâmbio para estudantes e professores como as universidades polonesas. Realiza eventos como o 6º Simpósio Eslavo, que vai acontecer de 29 de setembro a 1º de outubro, e todos estão convidados a participar. Neste ano, em que comemoramos os 150 anos da imigração polonesa e os 100 anos do nosso querido clube polonês aqui na cidade de Irati, várias são as ações que estão sendo desenvolvidas. Dentre elas, publicações semanais no jornal Folha de Irati, de biografias de poloneses e seus descendentes que contribuíram para o desenvolvimento da cidade e da região. Estamos em fase de realização de um concurso de crônicas e de poesias, com inscrições abertas até o dia 8 de setembro. Também convidamos a todos a participarem.
Já foram realizados saraus de poesias. Temos também, em andamento, um curso de artesanato polonês, ministrado pela professora Luciana Spejorin Surek, e este curso está sendo realizado com apoio do Consulado da República da Polônia em Curitiba. Também realizamos sessões fílmicas. E, dentre as várias ações, está o ciclo de palestras que iniciamos em 4 de agosto, com a palestra Colônia Forte, Polônia Livre, proferida pelo senhor Gerson César Souza. Hoje, a nossa noite será brilhantada com a palestra que será proferida pelo padre Anderson Spejorin. Também é um momento para melhor conhecermos a história dos imigrantes e refletirmos sobre ela. Em nome do Núcleo da Braspol de Irati, da Prefeitura Municipal e da Academia de Letras, Ciências e Artes do Centro-Sul, agradeço de todo o coração ao padre Anderson Spejorin pela sua disponibilidade em socializar conosco os seus conhecimentos sobre a cultura, a imigração, os imigrantes poloneses, proferindo a palestra Memórias da Selva Brasileira. Padre Anderson, além de ter residido na Polônia, conhece a língua, é um estudioso do assunto e sempre colabora com as atividades que desenvolvemos. E, para finalizar, agradeço o apoio da Prefeitura Municipal de Irati, ao prefeito Jorge Derblin, ao senhor Alfredo Vanderneute, secretário da Cultura, à ALAX, pelo apoio para a realização deste evento. E também agradeço especialmente ao senhor Brandalize pela sua dedicação na organização das transmissões, que nós dependemos delas neste momento para realizar esta ação. Então, a todos, o nosso muito obrigado. E eu passo a palavra agora para o senhor Herculano Batista, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Obrigada. Boa noite, presidente do CIPABS. Boa noite ao padre Anderson, um grande amigo. Você que nos assiste, em especial também o nosso boa noite. Estamos cumprindo, como a presidente já anunciou, o nosso ciclo de palestras relativo a esses 150 anos da imigração polonesa ao Paraná. Estou com um breve currículo do padre Anderson e farei a leitura para que seja assim dada a formalidade à apresentação dele, que hoje é o nosso palestrante. O padre Anderson Spejorin nasceu aqui na cidade de Irati no dia 22 de janeiro de 1967. Filho de Antônio Spejorin, em memória, e Edviges Vink Spejorin. Tem 3 irmãos, Jefferson, Ederson e a Luciane. Concluiu o 1º grau na Escola Duque de Caxias e o 2º no Colégio Nossa Senhora das Graças. E o curso técnico em contabilidade no nosso antigo Colégio São Vicente de Paulo, findo em 96. Em 87, ele entra na congregação Sociedade de Cristo, voltada para os imigrantes poloneses. E também entrou no seminário de formação de filosofia e teologia na cidade de Poznan, na Polônia. Aos 23 de junho de 93, acontece o diaconato na cidade também de Poznan, na Polônia. No dia 16 de maio de 94, defendeu sua dissertação de mestrado em teologia moral na Universidade Católica de Lublin. Voltando ao Brasil, no dia 8 de setembro de 1994, é ordenado sacerdote na Igreja Matriz Nossa Senhora da Luz, aqui em Irati. Trabalhou já em várias paróquias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Atualmente é pároco da cidade de Cruz Machado, aqui no Paraná. Com isso, padre Anderson, eu recebo com
uma grande alegria hoje, fazendo parte desse ciclo de palestra. Esteja à vontade, a palavra é sua, e o tema hoje já está anunciado pela presidente. Esteja à vontade. Boa noite. Boa noite, Herculano. Boa noite, doutora Neuci. Queria agradecer o convite e mais ainda que me deixaram livre para escolher o que eu queria falar, né? Porque isso é importante. E já faz tempo que nós estamos nos 150 anos da imigração no Paraná, lembrando que 2018 foram 150 anos da chegada deles em Itajaí, Santa Catarina, Brusque. Depois, 2 anos, vieram para Curitiba. E justamente sobre o pamiętników brazylijskiej puszczy, né? Como é o tema da nossa conferência, né? Memórias da selva brasileira, né? Claro, o Edmundo Woś Saporsky, depois ele colocou o nome de Sebastião, ele não escreveu para ser editado, né? E graças a Deus que ele escreveu, né? Essas memórias, porque hoje nós temos o conhecimento de que como tudo começou. Este livro aqui, a Gênesis da como surgiu, né? E todo o livro ele dá umas 160 páginas, mas nessa medida, nesse formato de letra, somente 60 páginas. Então, não é uma síntese, né? Eu vou aqui ler um pouquinho, né? Que ele escreveu essas memórias, né? Em diversos momentos do seu trabalho, como contratado pelo governo para medir, né, as terras que viriam os imigrantes. E aqui vale lembrar que não somente os imigrantes poloneses, né, mas depois, mais na frente, eu vou falar sobre isso, né. E então, eram anotações dele que, no fim, acabaram se tornando essas memórias. E aqui diz assim que ele foi escrito em português. E a intenção do Edmundo era deixar essas memórias para os seus netos, né? Interessante, em português e para os netos, né? E a vinda do nosso primeiro cônsul, Kazimierz Głuchowski, que em 2020 comemoramos 100 anos de consulado, instalação do primeiro cônsul, né? Ele conseguiu esses manuscritos, né? E ele escreveu em polonês, traduziu para o polonês em 1923 e entregou para o Dr. Apolônio Zarychta, também passou por Irati, é conhecida na história da sociedade polonesa, foi diretor e professor, depois também ficou um tempo na Escola Copérnico, em Malé. E Zarychta leva essas memórias, né, para a Polônia. E lá foi editado em 1939, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. É um livro, é considerado uma raridade bibliográfica, né? Especialmente para os estudiosos da imigração polonesa, vamos falar aqui do Paraná, né? Eu queria aqui só lembrar um pouquinho, é conhecido a figura do Sebastião Edmundo Saporsky, Edmundo Sebastian Saporsky, né? Então ele nasceu na região de Opole, da Silésia, é uma região no sudoeste da Polônia. Eu aqui não preparei mapa, mas hoje vocês podem procurar lá, é bem fácil, né? E o mapa da Polônia antes da Segunda Guerra Mundial era diferente do que é hoje, mas só para se orientar, a Silésia, né? Uma região vizinha da Boêmia, República Tcheca, da Alemanha, e com a dominação alemã. Lembrando que nessa época a Polônia estava tripartilhada, né? Império Prussiano, Império Russo, Império Austro-Húngaro, né? Então a Polônia não existia no mapa. E Edmundo, né, vem de uma família, dá para perceber, não por ele, né, que eles era uma classe média, né? Ele iniciou o ginásio, mas não concluiu, começou a trabalhar numa agência de correio, foi convocado para servir o exército prussiano, aí ele fugiu, não quis, né? Lembrando que se falava o alemão, né? Era uma região dominada pela cultura alemã, pela imposição da cultura alemã, podemos assim dizer, mas tinha poloneses sim, né? Então, ele fugiu para não se alistar no exército prussiano. E foi para Londres,
Podemos dizer que ele foi imigrante, sim, mas de uma outra maneira, sozinho, solitário, né? De Londres daí ele conta aqui, começa justamente as memórias dele, começam dessa viagem no navio Emma, né? Um navio, pelo que eu entendi, um navio holandês, pelo menos o capitão, o piloto do navio era holandês, né? E esse navio traria para a Argentina trilhos, para a estrada de ferro, né? E nessa viagem, esse navio aborda em Paranaguá, daí ele fica uns dias de mundo com mais um colega marinheiro, descem para conhecer a região de Guaraqueçaba, aqui no Paraná, depois continuam até o Uruguai, né? Até o Uruguai. E lá ele fica por um tempo, conhece algumas pessoas. Aqui eu não vou entrar em detalhe, né? Ele fez amizade com um alemão, lembrando que Edmundo falava perfeitamente o alemão, né? E esse senhor Brunswick, né, que ele cita nas memórias, viuvou e casou a segunda vez com uma polonesa. Depois eles vêm com ele até Curitiba. Ele até diz que a mãe adotiva dele, esse Brunswick, morre, né? E ele considera, mas não tem o nome dessa senhora, só que é polonesa, né? E se tornam grandes amigos. Seria a única família do Edmundo, né? No Paraná. Em 1867 ele viaja aqui para a América do Sul, como disse, Montevidéu, Uruguai, depois vai parar em Blumenau, Santa Catarina, né? Claro que não se chamava Blumenau, né? O Dr. Blumenau ainda vivia, ele conheceu, né? Depois que, em homenagem a ele, levou esse nome. No ano de 1870, aí tem toda uma história bonita. Já estava em Gaspar o padre Antônio Gelinski, né, numa paróquia alemã, com certeza também falava alemão, e esse padre Antônio morou no México, fez parte do círculo do imperador Maximiliano do México. Quando caiu a monarquia, o Império Mexicano, ele foge aqui para o Brasil, né? E já tem amigos conhecidos no Rio de Janeiro. E aí a influência do padre Antônio, que ele queria conhecer muito esse Edmundo. E Edmundo vai, também nas memórias está descrito, vai conhecer esse padre Antônio Gelinski em Gaspar. Também tem toda uma história. E aí Edmundo vai para Curitiba, conheceu. A cidade de Curitiba era bem pequena, era uma vila com não muitas 1000 pessoas, e vê que o clima, a terra é mais propícia para os imigrantes do que em Brusque, né? Úmido, quente. E aqui ele já se encontra com as primeiras famílias vinda de Szelkowice, Stare Szelkowice, né? São 16 famílias. 16 famílias, depois vem mais 20 ou 30, né? E lembrando que essas primeiras famílias vêm para Santa Catarina com os alemães, porque eram da região germanizada e falavam perfeitamente, mas ao desembarcar no Brasil, disseram que são poloneses. E Edmundo se encontra com esses patrícios, né? E vê que não vai ser bom. Ali a colonização germânica alemã já era forte. Também tem toda uma história, eu não vou aqui entrar em detalhe, né? No registro das memórias. Só aqui para lembrar, ele fica de 1869 a 1870, ele vai para Curitiba, provavelmente final de 1870 ele conhece sua esposa, que é uma índia, Maria Antônia, se casam, né? Tem 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Os nomes delas não são conhecidos. Os filhos têm aqui o nome Pedro e Antônio, né? E até esses filhos depois ajudam o pai como demarcar as terras no Paraná para a imigração. Em 1869, junto com o padre Gelinski, encontra o polonês em Santa Catarina, né? E aí começa toda a saga, né, de reimigrar os primeiros que chegaram em Brusque, aquela região de Gaspar, para Curitiba.
tiveram que ter uma concessão do Dom Pedro II. Aqui não está bem claro se chegou em tempo ou não, mas vale a pena lembrar os políticos do Paraná nessa época, que também estavam interessados na colonização. Aqui vale lembrar Lamenhalins, né? Por isso que tem uma das colônias se chamava, levou o nome dele, até os poloneses chamavam ele de Linsky, né? Para reconhecer o governador do Paraná da época também, porque por Curitiba, os arredores precisava ser colonizada. Lembrando que, de novo, em Curitiba tinham os alemães, eram bem organizados, já tinham sociedade, né? Já tinham os calendários deles criticando e preocupados com a remigração e imigração depois dos poloneses para a região de Curitiba. Esses imigrantes alemães que chegaram em Curitiba também foram via Santa Catarina, né? Então, aqui é interessante, Edmundo sabia bem alemão, até escreveu artigos num dos calendários, né? Mas teve muitos alemães que realmente pensavam diferente. Aqui tem que analisar, não dá o contexto da mentalidade da época. Já eram perseguidos lá, aqui de novo, né? Dá a impressão que às vezes você percebe isso na visão do Edmundo. E daí, junto com as autoridades do Paraná, ele tem todo o aval, né? Tem todo o aval para depois de trazer esses primeiros poloneses chegados em Gaspar, as próximas imigrações, daí ele entra também em contato com as sociedades imigratórias de Lwów, de Varsóvia, né? Quer dizer que aqui, lá os agentes imigratórios, né, que faziam a propaganda, que também queriam trazer os poloneses, não somente, né, mas vamos falar aqui deles. Então, também tinha um contato com Sáporsky. E aqui ele faz um curso em Curitiba, não consegui descobrir, mas de geodeta seria hoje, né? Agrimensor, né? Mas tinha outro nome, mas isso não vem ao caso. E ele ganhou a confiança dos governantes da época, né? Lembrando que ele se naturalizou brasileiro, né? Se naturalizou brasileiro, além do trabalho dele como organizador das colônias e a vinda dos imigrantes, ele também foi responsável, cofundador e também escrevia artigos no jornal Gazeta Polska Brasília. Gazeta Polonesa no Brasil, o primeiro jornal polonês em Curitiba, no Paraná. Também foi o principal editor desse jornal. Também da fundação da primeira sociedade da América do Sul, a Sociedade Tadeusz Kościuszko. Em 1912, ele é eleito deputado estadual. 3 vezes concorreu, na terceira ele ganhou. Mas dá para perceber que ele não gostou muito. Porém, foi muito bom porque, como político, veja que aquele é o primeiro, eu acho que no Brasil, o primeiro polonês, né, já naturalizado, ser eleito como deputado estadual, né? Sempre ajudando os patrícios, não somente como nós vamos ver mais para frente, né? Então, ele faleceu dia 6 de dezembro de 1933. Então, agora vamos falar um pouquinho das memórias. E que era o objetivo da minha pesquisa, simples pesquisa, né? Se é ele que organizou esses subtítulos, nós não sabemos. Eu acredito que não. Teve muitos que atuaram aqui na comunidade polonesa do Paraná, Lepecki, Zarichta, Władysław Wójcik, né? E aqui nesse livro diz que mesmo o cônsul Głuchowski, que organizou tudo isso que ele escreveu e se tornou pamiętnik. Eu acredito muito nessa versão, né? E aqui temos que agradecer o cônsul Kazimierz Głuchowski. Se não fosse o interesse dele, além do trabalho diplomático, né? Ele recebeu em Curitiba o consulado austro-húngaro, né? E já organizou o consulado polonês, mas ele também se interessou, né, depois com o tempo, como cônsul, a recolher material sobre o início da imigração polonesa no Brasil. Tanto que aquele livro Os Poloneses no Brasil, escrito em 1927, foi editado em Varsóvia. Eu tenho o original, né, tem em português, é conhecido aqui pelos nossos historiadores. Ele dedica esse livro ao pai da imigração polonesa no Paraná, né? E tem um carinho, uma consideração muito grande pela coragem do Sáporsky, humildade,
E pelo caráter dele foi um pacificador, não foi um homem de intrigas, o que na época era bem comum. Isso ajudou muito. Tanto que os políticos se simpatizaram com ele, com o jeito dele, mais ainda com a inteligência do Edmundo. Eu não sei se antes de começar aqui as memórias teria alguma pergunta ou questionamento, porque daí nós vamos para as memórias, os subtítulos, e no final vocês vão ver que interessante como foi grande o trabalho do Edmundo na criação das colônias, e hoje muitas dessas colônias são municípios fortes aqui da região centro-sul, né, do Paraná. Um pouquinho, só agradecendo a quem nos assiste, pessoal mandando boa noite, pessoal de toda aonde você já passou, o pessoal parece que está por aqui, pedindo abraço para Rio Claro, Caxias do Sul, nossa cidade em um bom peso aqui também. Então, na verdade, o pessoal está gostando daquilo que você está levando a termo e está deixando um abraço. Então, vamos aqui para os tópicos, né? São 21, não é capítulo, subcapítulo, não foi dividido, né? Foi colocado em ordem. Eu acredito que depois foi colocado em ordem, né? Para que seja mais fácil para os que vão ler lá na frente, né? E aqui, mais uma vez, acredito que é o mérito do cônsul Gurowski e Apolônio Zarechta. O primeiro capítulo ele descreve do Rio da Prata, na Argentina, do Rio da Prata para a Argentina, passando pelo Porto de Paranaguá. De Paranaguá. Então, aqui temos 4 páginas descrevendo. Eu não vou aqui falar dos detalhes, né? Porque aqui ele descreve quem estava no navio, como era o comportamento deles, né? Como eu disse, o capitão era holandês, fez amizade. Inclusive, o capitão convidou ele para ser marinheiro, né? Quer dizer que o Edmundo era uma pessoa assim, simpática, e claro que viram nele uma grande inteligência. Segundo subcapítulo, descendo do navio, passeio até o porto de Guaraqueçaba. Aqui também coloquei as páginas, né? Terceiro subcapítulo, no alto mar já, né? No alto mar, indo mais para o sul, Uruguai, onde era o destino do navio. Quarto capítulo, nas terras do litoral oriental, quer dizer, Uruguai. Quinto capítulo, em Santa Catarina, aí ele volta, né? Aí ele volta com esse amigo Brunswick, né, e com essa segunda esposa desse alemão que era polonesa. Sexto capítulo, no Paraná, né? Sexto capítulo no Paraná. E aqui começa o mais interessante, que ele se apaixona pelo Paraná. Ele viu as terras do Paraná, ele viu o clima do Paraná, ele viu os políticos do Paraná, bem mais acessíveis para aceitarem os imigrantes da Polônia. Vejam que aqui ele já tinha um projeto, né? Não só de que trouxe essas famílias silesianas, primeiro e segundo grupo de Brusque para Curitiba, como aqui começa o trabalho dele para virem da Polônia diretamente pro Paraná. É bom salientar isso aqui, né? Sétimo capítulo, viagem até São Luís. Aqui, alguns lugares mudaram de nome. Eu acredito que é o São Luís do Purunã, né? Isso em 1870. Aqui ele casa com a esposa dele, que é índia, né? Que é índia, e aqui no final de 1870 não tem a data certa, mas o ano se calcula que seja essa data. Oitavo, em Curitiba. Então, aqui, no 8º capítulo do Pamiętnik, das Memórias de Saporsky, a vinda dos colonizadores poloneses. Daí aqui ele põe como a data as famílias que vieram ali de Gaspar, Brusque, né? Em 1871, né? Por isso estamos celebrando os 150 anos da chegada deles aqui em Curitiba, nos arredores de Curitiba, né?
E aqui também vale lembrar que, né, nas memórias ele cita os políticos, né? Eu falei aqui Lamen Alins, né? Que foi um grande protetor desses imigrantes e precisava força política, né? Até hoje é assim, né? Mas naquele tempo mais do que nunca, né? E a simpatia que ele teve pelo Sapolsky e também depois pelos poloneses, porque ele visitava essas colônias depois de estabelecidos, né? A concessão das autoridades, isso a gente vê no 8º subcapítulo. 9º capítulo, aí começa aqui pela região, eu não sei se é a Bacia do Iguaçu, ou, acho que teria outro nome, né? Mas ele vem aqui para o lado de São Mateus, inclusive ele fica responsável pela colonização direcionada dos poloneses em São Mateus, isso em 1890. Ele é responsável, nomeado pelo governo do Paraná, né? Nomeado pelo governo do Paraná. Nono subcapítulo, Colônia Eufrosina, que é ali em Rio Claro, né? Colônia Eufrosina ainda existe esse nome, né? E ali vem mais perto de 1000 famílias, né? Aqui já são famílias da Galícia polonesa, não é mais Silésia. Aqui já são galicianos, né? Aquela região sul da Polônia, vizinha com a Ucrânia, né? Então aqui já são galicianos, né? Aqui também tem uma outra história, né? Porque é bem diferente o contexto das 3 primeiras levas que vieram da Silésia de Opole e depois aqueles que diretamente vêm a Curitiba já pela essa firma Bendachevsky, né? Que daí já organizou a vinda em massa dos imigrantes. Gente, é bom lembrar uma coisa, às vezes se critica, o governo do Brasil convidou, mas não cuidou. Bom, tem que ver, analisar o que era o Brasil naquele tempo. E daí fazer também um comparativo, como foi a vinda deles Canadá, Estados Unidos? Bom, pode ser que lá estavam mais organizados, mas também não foi fácil, né? E aqui era a selva, né? Tanto que as memórias já diz, né? Memórias das selvas do Brasil. Imagine 150 anos atrás, né? Como é que era? Era a selva fechada. O governo fez o que pôde. E ele facilitou as terras. Tiveram que pagar 1 ano de trabalho, mas era simbólico. Até onde eu sei era simbólico. 1 ano de roça, tinha que dar lá a porcentagem. Alguns trabalhavam ajudando a abrir estradas, né? Aqui não dá para misturar os que trabalharam na estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, né? Então, muitos dizem que muitos poloneses trabalharam. Não, ali foram contratados, inclusive Edmundo também trabalhou, mas não como operário no pesado, mas ele foi assessor do engenheiro. Agora não lembro, mas era um engenheiro, mudava os engenheiros, às vezes um alemão, às vezes um italiano, né? Mas ele era o braço direito desses engenheiros da construção da estrada de ferro. Mas esse é outro assunto, né? Então, Colônia Eufrasina. Então, ali entre Fluviópolis e Rio Claro seria esse o lugar onde eles chegaram. E ali os poloneses chegaram em Malé justamente via São Mateus, né? Via São Mateus. O pessoal ali, os historiadores já sabem disso, mas está também nas memórias. 10º capítulo, viagem até a comunidade de Utinga. Não consegui descobrir, deve ser Potinga, que também existe esse nome ali em Fluviópolis, mais para o lado de São Mateus. Então aqui ele pôs Utinga, mas acho que deve ser Putinga por causa do nome do rio Putinga, né? 11º subcapítulo, propagar, aqui é interessante, nessas memórias, eles começam já aqui com os poloneses, vocês sabem que a erva mate já tinha valor naquele tempo, né? E aqui começa a fazer a propaganda da erva mate para a Polônia, inclusive exportar a erva mate para a Polônia. Eu não consegui descobrir como é que eles usavam essa erva mate na Polônia, chimarrão lá não tomam, né? Eu acredito que era chá. E também para a Rússia, né? Não era só a Polônia, mas era também não só por causa do Império Russo, mas ia também para a Rússia. Acredito que era para chá. Então, isso também é um grande mérito do Edmundo Woś Sapolsky, né? 12º, já estou terminando. 12º, a construção da estrada de ferro Curitiba-Morretes-Paranaguá, onde ele foi assistente, como eu já disse, dos engenheiros. Era ele que cuidava dos peão, como a gente diz, né? Do trabalho, e ele que ia demarcando e limpando o mato, né?
E é claro que nós sabemos que muitos morreram, pereceram, a maioria eram imigrantes, não só poloneses, né? Mas pegaram... Era um clima úmido, quente, né? Eles da Europa, então não foi fácil. Mas não era somente também europeus que trabalharam na construção da estrada de ferro Curitiba, Morretes, Paranaguá. Não sei por que sempre coloca Morretes, Paranaguá, não só Curitiba, Paranaguá. 13º. Aí ele trabalha nas terras prata canavieiras. Não consegui descobrir mais ou menos onde que fica esse lugar, né? Mas isso também não... aqui tem todo um roteiro, né? Que depois vocês vão ver também no gráfico que foi feito do trabalho dele. 14º, mudança para Curitiba, né? Mudança para Curitiba. Daí ele volta a trabalhar, 15º, pesquisa e reconhecimento de terreno na linha ferroviária Lapa-Rio Negro, né? Lapa-Rio Negro. 16º, colonização na Bacia do Iguaçu. Aqui a nossa região, né? União da Vitória, aqui futuramente Cruz Machado também. 17º, vinda dos primeiros colonizadores no Vale do Iguaçu, tá? Como já citei. 18, Sociedade Polonesa, Organização Cultural. Interessante que ele também coloca aqui, além de agrimensor, engenheiro, ele tinha o conhecimento de engenheiro, ele não terminou a escola, mas ele entendia muito bem disso, né? Mas ele também atuou na sociedade polonesa, no início da sociedade polonesa em Curitiba, como o jornal Gazeta Polska Brasília, como eu já disse no início, né? Foi um cofundador, ele era sócio do jornal, e também da sociedade Tadeusz Kościuszko, a primeira sociedade da América Latina. Ele era ativo, sim, na comunidade polônica de Curitiba. Hoje se usa esse termo polônico, naquele tempo não, né? Era patriota. 19º, poloneses na Revolução. Aqui, daí o nosso amigo que teve a palestra, escreveu sobre o Bodziak, né? O Gerson Pułkownik, que é coronel, aqui, mérito do Gerson, que escreveu a biografia e toda essa história do coronel Bodziak e o batalhão polaco. E aqui nas memórias ele cita, né? E ele também se enganjou nesse batalhão polaco, indiretamente. No livro original do Gurros, que eu tenho, tem umas fotos, inclusive de Irati, né? Original em polonês, e tem uma foto bonita dos 3 patriotas de São Mateus. Bodziak, Lucian Stenzel, e o Saporsky, uma foto bonita dos 3, né? Eu queria aqui lembrar também outro mito, que os brasileiros não deixavam os estrangeiros entrar na política. Bom, primeiro porque não tinha muito, né? Então também temos que ver isso. Mas isso é lenda. Irati, o primeiro prefeito, era espanhol, naturalizado brasileiro. Veio o moço da Espanha. O primeiro prefeito de São Mateus era suíço, naturalizado brasileiro, né? Mas era europeu. O segundo ou terceiro prefeito de São Mateus, Luciano Stenzel, né? Que foi um líder, foi um intelectual formado em farmacêutica na Polônia, era quase como médico, né? Então, teve sim. E mesmo o nosso Saporsky, que em 1912 foi deputado estadual. Então, lendas, né? Deixavam sim, desde que, né, conquistasse, tivesse liderança e capacidade, porque isso também é muito importante, né? Então, nesse 19º capítulo, o batalhão polaco do Bodziak. Mas, é claro, não aprofunda, mas dá para perceber que ele se entusiasmou, né? Aqui não deixaram, né, subir os revolucionários. Eu agora não estou meio por dentro, não quero aqui, o Gerson é especialista, do Gumercindo Saraiva, né, que esse batalhão polaco se uniu às tropas gaúchas, né? As tropas gaúchas, né? E daí também a outra epopeia, a história do Bodziak, e aqui grande mérito o Gerson, que resgatou toda essa história. 20º subcapítulo, né? Nova onda imigratória, 1900. Aqui a história da Fazenda Floresta ao Florestal. Gente, como é importante, é graças a ele que eu descobri isso, que já tinha poloneses, onde é a Fernandes Pinheiro. A estação de Fernandes Pinheiro era a floresta, né? E ali já tinha muitas famílias já morando, já estavam ali, né? E aí os
os grileiros, não sei como chamar, eram terras devolutas, chegaram e expulsaram os poloneses. Provavelmente esses poloneses, onde é o Fernandes Pinheiro, são os pioneiros aqui na região de Irati, provavelmente, tá? É tido como o primeiro polonês a morar na Serra, aqui na Serra, o Ladislau Grzeszynski, mas é na Serra. Mas eu acredito que já dessa Fazenda Floresta eles já vieram para a nossa região aqui, né? 21º, Colônia Apucarana, né? Colônia, mas não é Apucarana a cidade lá, só a colônia se chamava, né? É a região do Ivaí, Teresa Cristina, né? E ali também teve a imigração francesa, né? Imigração francesa, e eles foram embora, vieram os poloneses. Mesma coisa a colônia Gonçalves Júnior, alemães, holandeses. Os holandeses abandonaram, no lugar deles vieram os poloneses e ucranianos, né? Aqui também tem o mérito do nosso Edmundo Woś Saporsky. Anderson, você referendou aqui o Gerson, né? O Gerson também está participando com a gente. Ele tem duas perguntas aqui. Ele diz assim: havia uma rua na colônia São Mateus em 1892 com o nome de Saporsky. E jornais na Polônia registraram que seria a primeira rua no Brasil em homenagem a um polonês. E ainda vivo, né? Não sei se você tem alguma referência com relação a isso. Não sei. É possível. Não. Especialista de São Mateus é o Gerson, né? Eu Daí ele fala, na minha área. Ele complementa aqui, inclusive, né? Padre, tem um jornal polonês que fala: se não fosse Saporsky, São Mateus teria virado um grande cemitério de imigrantes poloneses, pois ele cuidava das condições de vida dos imigrantes. Acho que ele sozinho não, devia ter uma equipe aqui, é o Luciano Stenzel, né? Precisaria, né? Porque ele, eu não estou por dentro. Quanto a nome, tinha em Vera Guarani Sociedade Edmundo Saporsky, Vera Guarani. E tinha também, agora não lembro, uma associação de agricultores com o nome dele. É na nossa região. Eu sei que hoje no interior de Ivaí tem a linha Saporsky, né? Você já se chamava naquele tempo, tipo vicinais, como a gente diz, colônia, né? Mas tem a linha Saporsky, que inclusive é uma comunidade grande, né? Então, é possível sim, Gerson, não vou... Né? Então, a gente aí vai de pesquisar mais, mas ele já em vida era reconhecido. Em 1933, ele faleceu. Em 24, ele recebeu do governo da Polônia a Cruz de Honra Polônia Restituta, né? Então, em vida, ele foi reconhecido pelo trabalho dele em prol dos imigrantes poloneses. Vamos falar de modo especial no Paraná. Nós estamos celebrando o Paraná e tem muito a ver Saporsky e Paraná. Daqui a pouco nós vamos colocar, tá? Então, o mérito dele, né? E a foto, consegui uma foto, não é muito boa, mas vocês já vão ver ele na varanda, né? Não sei se dá para colocar agora, na casa dele. Isso, ali, ó. Do lado dele, a esposa, da esquerda para a direita, né? A esposa, Maria Antônia. Aqui os dois primeiros, o filho mais velho, o mais novo. E ali os netos, né? As filhas, eu acredito que estão lá para trás, né? Tem lá os rostos, acredito que sejam as duas filhas dele, né? Mas essa foto que está aqui no paviamento, essa foto, inclusive, foi mandada antes da Segunda Guerra Mundial para Chełkowice, para a Silésia, né? Porque lá eles sabem muito bem, conhecem bem, que é de lá que surgiu as primeiras andorinhas, como diz Kazimierz Głuchowski, que eu acho tão bonito, né? As primeiras andorinhas que apareceram aqui na América, no Brasil, né? Vieram da Deopole, da região da Silésia. Quero registrar também aqui muitos amigos, né? O pessoal está se encontrando aqui no chat e está parabenizando pela profundidade das informações. Um abraço aqui para o pessoal de Rio Claro, Malé, aqui de Irati, inclusive tem a Miriam Guimarães participando e relatando que os avós dela vieram de Fernandes Pinheiro para Irati justamente nessa época. Enfim, São Leopoldo está aqui, através do Gerson, muita gente por aqui, e estão te parabenizando. Então, essa é uma situação assim, já para você ficar sabendo que o pessoal está gostando. Pelo jeito, vai longe aqui.
O pessoal de Curitiba também, do projeto Polaridade no Brasil, né, através da Criare em Foco. Muitas pessoas aqui, que se eu for nominar todas, nós vamos longe aqui. Agradeço, a gente divulgou bastante, né? Porque primeiro eu sou iratiense, né? E está acontecendo aqui na minha cidade. E eu estou tão feliz que a Covid estragou bastante. O consulado tinha um projeto bonito e tudo foi barrado por causa da pandemia. Então, mas agradecer também que o consulado sempre está apoiando, se interessa, né? E isso é importante. E já no finalzinho do livro do Gurroski, ele faz uma análise, imagine, isso em 1924, 27, o livro Vamos Salvar o que dá do dilúvio, porque vai acontecer a miscigenação, os valores vão se perder. Imagine que ele falou isso no auge da organização polônica no Paraná. Era o auge. A Polônia restabeleceu a independência em 1920, né? A Segunda República, então toda aquela euforia. Eu acho que até o clube polonês aqui levou esse nome Liberdade pela liberdade da Polônia, né? Eu acho que também foi todo aquele clima, aquele espírito patriota. É na década de 20, nessa época, as escolas polonesas surgem, né? Que também eu fiz uma pesquisa, são 6 escolas polonesas em Irati na década de 20, e só tinha uma escola pública nossa, né? Então a gente vê que os poloneses estavam, né, já a segunda geração, porque a imigração para Irati veio a partir de 1920 das colônias velhas, né? Santo Inácio, Abranches, Contenda, até poloneses de Prudentópolis vieram para cá, de Malé, Rio Claro vieram para cá. Nós não tivemos em massa grupos direcionados para Irati, já é a segunda geração que veio para cá, né? Também aqui agradecer a presença da Genoveva, está mandando saudações polônicas aqui. Wanda, Inês Gorsowski, Pchibis, Super Padre Anderson, está te chamando de Super Padre Anderson. Boa noite, Padre Anderson. Manda um abraço para Rio Claro, né? Está pedindo para mandar um abraço para lá. Enfim, tem outras tantas aqui e que estão te desejando um abraço e te parabenizando pelo trabalho. Pois é, Malé também é outra história bonita, aquele Copérnico, né? Achei muita coisa na Polônia, pena que na época eu estava pesquisando de Irati, mas hoje tem mais possibilidades, mas é o grupo que conseguiu salvar o que pôde do Copérnico, que foi a única escola credenciada e com nível do ginasial clássico, não sei como comparar hoje, é Nicolau Copérnico, né? Também teria que fazer muita pesquisa, né? A gente vê o nível dos professores, o diploma era reconhecido. Vocês imaginem que o diploma de guarda-livros do Copérnico, década de 20, antes ainda, era reconhecido pelo nosso governo, acho que do Paraná, como contador, guarda-livro era contador. Então, era reconhecido já sem fazer nenhuma nostrificação, né, porque era escola polonesa, é português e polonês, né? E foi uma das pioneiras escolas de guarda-livro de contadores, acho que do Paraná, acho que Curitiba, depois viria Malé. Eu vi no Rio Grande, numa família, o diploma de guarda-livro em português, é claro. Não lembro agora, a família até queria aquele diploma, daí não fui buscar em tempo, daí já não deu mais. Mas o avô dele se formou em Malé. Claro, era a escola que tinha que pagar, né? Era internato ou semi-internato, mas Malé tem uma história muito bonita. Agora eu passei lá e vi lá o que o Mazuri está fazendo. Parabéns, o Grupo Mazuri estão restaurando o clube, né? Vai ser a sede, né, deles. Parabéns. Gisélia está também. Gisélia. É uma pergunta aqui que posso estar fora de contexto, mas na Sociedade de Liberdade, no nosso clube polonês, nós temos referências a Polônio Jarista, como professor, sim, inclusive. Sim. E o Saporsky, ele esteve visitando, ele passou, eu não vi referência nesse sentido. Pois ele não acho que vocês se encontraram, acho difícil, porque nessa época Zarita ficou só quase 3 anos aqui, né? Quase 3 anos, ele ficou dele, voltou para a Polônia, fez o doutorado dele, né? Ainda antes do doutorado, a pesquisa dele foi sobre os 100 anos da imigração nos Estados Unidos. Agora não lembro se é Estados Unidos, Chicago, mas eu sei que a pesquisa dele foi a Polônia americana, né? Que a gente se refere à história da imigração da Polônia americana, sobre Płaski, né? Então,
Daí ele volta para a Polônia, ele trabalha, ele era de Piłsudski, né? Ele participou do governo de Piłsudski como um grande do departamento dos assuntos de imigração no mundo, assunto de imigração polonesa. Então a Polônia, o Zaríchta foi... E ele já conhecia a nossa realidade, né? Se eles se encontraram, acho difícil. Sapolsky não cita o encontro com ele, né? Mas é possível, mas não tem nada registrado, né? Eu queria acrescentar o que o Herculano já falou, das participações. Então, nós temos aí a Sandra Panek, do Rio Claro do Sul. Temos ainda Wanda Inês Gorskowski, dizendo Super Padre Anderson. Temos a Genoveva, que já foi colocada, a Associação Cultural Brasileira Carol Wojtyla, de União da Vitória. Temos o senhor Moacir Alfredo Chivelsky, prefeito de Malé, a Doroteia Rudniak, aqui de Irati, Luiz Augusto Dom, Eliane Zarehen. E o Luiz Augusto Dom diz o seguinte: minha família se estabeleceu em Guajuvira, Araucária. Meus bisavós chegaram em junho de 1928 no Paraná, oriundos de Tarnopil. Hoje é Ucrânia. Tarnopil po-polsko, Tarnopil po-ucraniano, né? Mas é a região da Ucrânia. O mapa da Polônia antes da Segunda Guerra Mundial era diferente do que é hoje, né? Então vocês consultem lá, porque infelizmente não podia ter trazido, né? Mas hoje dá para vocês consultar. Então a Polônia ia mais para o lado do Oriente, né? Depois da Segunda Guerra, ela veio mais para o Ocidente, né? Como dizes, foi aí que está aquele acordo Churchill, Stalin e tem mais o presidente, acho que americano, né? De Yalta, né? Que foi o Conselho de Yalta que redefiniram as fronteiras da Polônia, né? Mas era outro mapa, por isso que dizem corredor polonês, né? Mas é negativo esse corredor polonês. Mas por quê? Porque a Polônia, a saída do mar era só até Gdańsk, né? Então, do lado direito a Prússia, do outro lado a Alemanha. Então, quem passava naquele corredor era perigoso. Para nós, até assim, o corredor polonês é um castigo, né? Mas vem daí, né? Vem daí. Guajuvira aqui, indo para Ponta Grossa, né? A estação de Guajuvira, ela diz lá. Mais próximo a Curitiba. Da Guajuvira. Tá, mas ali é Guaragi. Guaragi, tá, desculpe, eu fiz confusão, mas eu queria falar um pouquinho de Guaragi também, né? Não sei se então é Guajuvira. Então Guajuvira é Araucária, né? Acho que é município de Contenda hoje. Eu acho que é Contenda. Agora, eu gostaria também de colocar que o seu Alfredo Vanderneut está acompanhando também e está parabenizando. E acompanhando o que o Luiz Augusto falou, de que a sua família veio de Guajuvira, eu também vou colocar que a família Pab se radicou na região de Fernandes Pinheiro. E eu acho o livro do Gluchowski maravilhoso. Como que naquele tempo ele teve a ideia de fazer essa pesquisa, fazer essas anotações. Então, lá consta que 30 e tantas famílias, 21 famílias adquiriram 1.126 alqueires de terra e se estabeleceram à beira da ferrovia Irati, Fernandes Pinheiro, onde é hoje Fernandes Pinheiro. E já se dedicando ao cultivo da erva mata. E ele nomeia muitos nomes, né, que hoje são aqui nossos conhecidos, né? É um deles que o Gluchowski cita, que foi um grande comerciante, eu digo produtor não, porque já tinha no mato a erva, não, né? Acho que só colhei. É Francisco Bielik, né? Bielik. Ainda existe a família Bielik. Bielik existe. E Gluchowski cita ele, né? Como... Isso. Agora, eu teria uma pergunta a fazer a respeito da questão do apoio dos governos. Então, você colocou de que o governo brasileiro fazia tudo que era possível. Tudo que era possível. Dentro das condições daquele momento histórico, né? A minha pergunta é com referência ao país de origem, porque o que eu já li
de que os demais imigrantes, as demais etnias, como os italianos, os alemães e depois os ucranianos, que vieram depois dos poloneses, eles tiveram um apoio dos seus países de origem e que os poloneses tiveram muita dificuldade por não terem este apoio pela Polônia estar tripartida neste momento. Claro que não tiveram apoio, as aldeias se esvaziaram. Às vezes até o padre tinha que vir junto, porque eu falo mais da Galícia. Não era bem visto a imigração em massa. Era mão de obra barata. Lembrando que era o feudalismo na Polônia, né? A aristocracia média, eles trabalhavam, né, para os senhores, né? Pańszczyzna po polsku, pańszczyzna. Isso existia, né? Aí, sobre a tua pergunta, tem uma coisa que surgiu, Jerzy Mazurek. Aqui tem em português, foi editado em 2016, Jorge Mazurek, Kraj a Imigracja, acho que está vendo lá, né? Então, esse livro é o que faltava para nós entendermos por que imigraram em massa. E aqui vale lembrar, ele também coloca um pouco disso, né? Sociologicamente analisando, ele não é sociólogo, mas ele faz uma... Por que em massa? É fuga, se é desespero, daí dá para analisar de várias maneiras. Mas vejam, não é só poloneses, ucranianos, italianos, alemães. Os alemães chegaram primeiro, vamos falar do Brasil, depois vieram os italianos e poloneses meio junto. Um pouco antes os italianos, São Paulo, Rio Grande, depois poloneses. O motivo era igual, falta de trabalho, falta de terra. Já dos povos eslavos, eles eram mais da terra, né? Mas da Itália também. E aqui a propaganda existia, e era verdade. O que eles disseram lá que iam ganhar tanto de terra, ganharam. Claro que daí dá para fazer uma análise, né? Teve repatriação? Teve. Aqui uma coisa muito interessante, Głuchowski era cônsul em 1923, várias famílias que estavam já bem aqui, da Polônia ainda, voltaram para a Polônia. Eles compraram a própria passagem. Eu vi agora no perfil polônico do Folha de Irati o Zoshinski. Naquela época eles foram para toda a família. De Irati, a família Hessel, a família Diniewicz, venderam tudo ou deixaram alguma coisa e foram. Uma família me disse assim que tinha várias filhas, queriam que as filhas casassem com polonesas lá, mas não deu certo, no fim voltaram, acabaram casando aqui, né? Teve sim repatriação para quem podia. Em Cruz Machado, está lá os pioneiros da família Otto, também 23, interessante, nessa mesma data os daqui, né? E deve ter mais de Curitiba, também voltaram para a Polônia. Em 26, 27 e 28, voltaram para o Brasil. O motivo? Desemprego e inflação. Então, teve sim o repatriamento. Muitos gostariam de voltar, mas não tinham mais condições, choravam de saudades, mas isso é comum em toda a imigração, né? Todo mundo que sai da sua casa, do seu ninho, claro que é triste, né? Uns se adaptam mais fácil, outros menos, né? Quantos que morreram de tristeza, né? Com certeza, né? Mas isso é o risco da imigração, né? Acho que quando imigravam já sabiam disso. O governo, a terra sempre foi cara, sempre foi no mundo inteiro e continua sendo, né? E o governo, o que prometeu, não lembro, que aqui tem, pois é, aqui tem, ele fala como é que era acre, em polonês, alqueire, acre, ele explica como é que é as medidas em polonês, e o que eles ganharam aqui, jamais teriam lá, falando de terra, né? Jamais. Então, foi sim positivo. Um dos problemas também não foi... Hoje nós falamos em isolamento social, está tão em voga, né, esse termo, mas na época também não era um isolamento, as grandes distâncias, moravam em zonas rurais e não tinham essa convivência social. Diz que isso foi um fator que levou muitos ao desânimo, ao isolamento. Mas daí eles meio junto todos, né, mesma etnia, não só polonês, ucraniano, italiano. Depois nós temos a chegada dos primeiros padres missionários, aí começa uma outra, né? Graças a Deus esses padres também têm um grande mérito. Já em Curitiba, quando começavam a ir
acho que para a cidade, para a vila, acho que nem cidade era, já começaram a ir atrás de igreja, se tinha padre que falava, rezava em polonês. Aí aparecem os primeiros missionários diocesanos, citando alguns, né? Alguns, o Ludovico Pczytarski, que está sepultado em Rio Claro, que já rezava a missa para os poloneses na igreja da ordem, né? Em uma igreja emprestada, né? Então ali já começou a primeira pastoral, né? Assim, da cidade eu estou falando. Aí tem outros, o Casimiro Andrzejewski, que teve em Irati, a última paróquia foi aqui Nossa Senhora da Luz, ele também estava em Curitiba, Padre Gelinski, Padre Leon Niebesztański, que também é pioneiro, né? Aí tem a chegada das irmãs missionárias, que também tem um grande mérito. Primeiro chegam as Vicentinas, em 1903, Curitiba e Prudentópolis, depois, em 1906, chegam as irmãs franciscanas da Sagrada Família de Maria. Aí começam as escolas, aí começa a melhorar, né? Principalmente escolas, né? E tem um grande mérito as escolas polonesas, porque escolas públicas no Paraná não tinha, né? Professores quase que não tinha. E era assim, né? Eu escrevi sobre isso. Aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, o mais instruído, às vezes tinha até professores bem instruídos, mas sempre se escolhia, tinha critérios, aquele que pudesse ensinar até uma certa altura aos filhos dos colonos, né? Eu só queria que lembrar que colono para nós é um pouco pejorativo na língua portuguesa, é bom a gente consertar isso. Colono, no polonês, colonizacja é colonizador, é diferente de colono agricultor. E alguém diz, mas qual é a diferença? É uma grande diferença, ainda mais quando se analisa a história. Então, quando o Gurowski fala de colonizadores, ele nos diz, vieram os agricultores. Não. Vieram com a sua cultura, com o seu jeito, com o seu trabalho, seja artesão, seja agricultor, com tudo, né? Então é bom a gente salientar isso. O colonizador no polonês tem outra conotação. Para nós, o colono é o agricultor. No polonês, não. Né? Nós estamos comemorando também 100 anos do Clube Polonês, né? Que foi a primeira escola, a Sociedade de Liberdade, que foi praticamente o mesmo grupo de pessoas que também erigiu a capela aqui em Irati de São Miguel. E era requisitado, como você citou, da presença do padre, da importância do padre, né? E iam buscar em Curitiba. Então, essa dificuldade, né? Lembrar do padre Paulo Varkovich aqui, do padre Tadeu Djedit, né? Todos eles foram pioneiros nesse sentido para dar suporte também, porque à volta da comunidade, o polonês encontrava justamente essa força, né? Vale lembrar que o Dom João Francisco Braga, primeiro bispo de Curitiba e depois primeiro arcebispo, ele não gostava da pastoral de imigrantes naquele tempo. Aí a gente analisa bem diferente. Ele não via com bons olhos igrejas e padres para as comunidades, né? Ou ele não queria ou não entendia, não sei. Então tinha muito problema para criar para decretos de curato, né? Curato seria a capelania onde tinha já os poloneses, no caso de Rio Claro, o primeiro foi curato, cura colado, cura era o padre, né? Então ele não era paróquia, mas já funcionava como paróquia, os sacramentos, os livros de batismo, de casamento, né? Mas Dom João Braga não gostava. Os padres que vinham, poloneses, eu vou falar, mas eu sei de alemães, italiano já é parecido, né? Mas ele exigia que os padres aprendessem em meio ano a língua portuguesa, senão ele não nomeava como cura, né? E aí teve um problema muito sério aqui mesmo em Irati. Aqui mesmo em Irati, aí tem o Culano sabe da história, mas eu não vou aqui puxar, daí aparece também uma denominação da Igreja Nacional Polonesa que se chama Kościół Narodowy, Igreja Nacional, onde é a igreja ucraniana, hoje era Kościół Narodowy, né? Daí não tinha nada a ver com Roma, é uma igreja cismática, Dom João Braga já sabia disso, aí também é uma guerra também, e para a gente entender tem que mergulhar naquele tempo, naquela mentalidade de igreja, né? Porque infelizmente muito estrago fez também, né? As pessoas às vezes não entendiam certas coisas e queriam o padre, queriam a sua língua, e aí o nosso bispo não ajudou muito, não. Assim também teve um problema muito sério os ucranianos com os padres, né? Eles também tiveram até mais dificuldade. Os padres greco-católicos ortodoxos, os primeiros que acompanharam eram casados. Então, Dom João não queria nem saber de nomear, não entendia a mentalidade da Igreja Oriental, que era permitido, e eu acho que até o sofrimento deles foi mais ainda. A gente lê certos relatórios, né?
Mas eram padres heróicos, né? E naquele tempo eles tinham uma formação que eu tento entender, eles viajavam para ser missionário e morrer pela causa do Evangelho, né? Eram missionários mesmos, e nossos vicentinos, também as nossas irmãs religiosas, né? Nossa, elas têm um mérito tão grande no interior nosso. O primeiro hospital da nossa região era o Hospitalzinho de Rio Claro, 1912, as Irmãs Vicentinas. Depois só a Santa Casa de Ponta Grossa. Mais alguma pergunta? Quem sabe alguém está perguntando? Ninguém lá está perguntando? Isso. Ilson Fernando dos Santos. Padre Anderson, fale sobre a música polonesa que vieram com nossos e que veio com nossos imigrantes poloneses. Parabéns pela palestra. Músicos imigrantes eram tudo, e marceneiros, carpinteiros, e acho que não tinha alguém na família que não tocasse algum instrumento. Lembrando que tinham que saber tocar, tinha os casamentos, né? Tinha as festas religiosas, isso também é um dom do europeu, né? E assim como o polonês, italiano, ucraniano, mas ele quer saber os músicos. Hoje eu não sou especialista em música, então... Não, acho que fale sobre a música polonesa que veio com o nosso imigrante, o folclore. os nossos imigrantes poloneses. Essa música eu entendo como uma música folclórica, né? Onde tem, a gente segura e organiza Krakowiak, Oberek, acho que não sei se ele se refere a isso, né? Mas é a música folclórica polonesa. Graças a Deus, em muitos lugares, nossos descendentes gostam, e é uma maneira também de se curar a cultura. Vejamos aqui no Brasil, né? Estamos já na 5ª, 6ª, 7ª geração. Então, a gastronomia, o folclore polonês, o curso de língua polonesa, claro que não vai ser aquilo, mas se querem tentar manter, né? Isso é uma das coisas que a nossa congregação Sociedade de Cristo, além de evangelizar, cuida muito e pede, né? Para manter viva ainda essa herança, né, histórica, através da música, da gastronomia, né? Através da língua. E manter, repassar para as novas gerações, né? É uma questão que eu gostaria de colocar. Como que o senhor vê essa questão da preservação da cultura nos dias atuais? Porque eu ouço muito, olha, está se perdendo, mais uma geração, não vamos ter quem preserve, quem se interesse. Por outro lado, eu não sinto isso. Eu acho que nós tivemos um momento, uma ruptura em 1938, com a questão da nacionalização, que também foi um momento histórico, foi um momento político. Mas hoje eu vejo uma retomada, principalmente depois da redemocratização do país. Eu vejo cursos de língua polonesa. Olha, nós aqui em Irati temos um curso no Clube do Comércio, ministrado pela professora Zuleika, e temos também na Unicentro. E estamos com alunos, não aquilo que nós gostaríamos, mas temos várias pessoas interessadas. Os intercâmbios, vejo muitos jovens interessados nas universidades polonesas. Como que você vê essa questão da continuidade aqui da manutenção da cultura? Eu vejo isso muito importante, né? Como que a nova geração está vendo, eu não saberia responder. Que bom que aqui em Irati tem esse curso. Lá em Cruz Machado tem o curso da língua polonesa com a irmã Margarida Borowiak, missionária de Cristo Rei, né? Santana, distrito também, ainda continua lá um pouco do grupo folclórico do Museu Padre Daniel, né, que também, em mérito das irmãs, agora a Associação do Padre Daniel e o padre de lá, Padre Antônio, né? Então, tem interesse, eu notei isso. Agora tivemos a visita da Cônsul, 110 anos da imigração polonesa em Cruz Machado, que começou no Pátio Velho, em Santana. Então, só foi falar um pouquinho, mexer, reunimos, conseguimos já mobilizar esses que gostam, porque tem que gostar. Eu acho que muitos não sabem falar, mas eles gostam do folclore. Hoje tem a tecnologia, né? Você também pode ir diretamente com a Polônia, né? Então, é só querer, né? E que bom que temos pessoas de boa vontade, que gostam, que amam a cultura polonesa, porque isso também é importante, né? Saber repassar para os jovens. Vale a pena. A Polônia é um país... Eu achei que quando a Polônia entrou na União Europeia em 2004...
que ia acabar esse negócio de folclore, de tradição. Pelo contrário, né? Porque a União Europeia tem outra mentalidade, né? Acho que muitos já sabem, a cartilha da União Europeia, não ter mais fronteiras, não ter mais distinção de cultura, a mentalidade globalizada. Pelo contrário, a Polônia continua mais firme ainda na questão cultural popular, né? Não somente. E que bom, né? E acho que eles também contaminam, porque hoje todo mundo está antenado na Polônia, né? Sabe o que acontece ainda. E aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo muitas pesquisas e muitos Sim. estudos. Inclusive, a Unicentro, eu acho que tem um impulso, né, nessa área. Vários professores da área de história, de literatura, de língua portuguesa estão fazendo estudos sobre a imigração, os poloneses. Inclusive, a professora Luciana Tenenbaum da Costa, que está nos acompanhando aqui, também é uma pesquisadora, está fazendo levantamento aqui sobre as questões linguísticas aqui na nossa região e foi fazer um estudo lá na Polônia. Então, eu acho que são momentos que oportunizam, né, a continuidade, a preservação e o conhecimento melhor da cultura polonesa, né? Aqui tem uma colocação da Miriam, alguém que está perguntando sobre o livro, onde é que pode adquirir o livro. Qual livro? Esse CRA Imigrácia? Não estou conseguindo encontrar. Vejam na internet. É na internet, em português, em 2016, mas é muito interessante, porque a partir da pesquisa do Jerzy Mazurek é que a gente vai entender também, né? Só que aqui a gente já sabe como chegaram, como foi, já estamos, como diz Careca. Agora, como que era lá? Por que vieram, Guimarães, né? que está perguntando, como faço para adquirir o livro? Deve ter colocado em outro espaço qual é o livro, mas eu acredito que seja esse livro aqui. Também quem está assistindo, Denise Jolie Bartchak, de Cruz Machado. Sim, Denise. É presidente da Associação Padre Daniel Niemetz. Um abraço para a Denise e o trabalho dela, né? Também quem está nos acompanhando é Iraci José Marim. Ele é um historiador, Sim, ele escreve do Rio Grande, ele tem várias obras, já esteve na Polônia, inclusive estivemos juntos em certo momento. Iraci José diz, Frei Stavinski afirmou, a imigração foi antes uma espécie de fuga do que uma imigração propriamente dita. Imigração. Do que uma... É aquilo que... Então está escrito... toda imigração em massa é fuga. Eu não vou dizer desespero, mas é falta de perspectiva. Tem vários fatores, mas é fuga. Não é bom, não é positivo, né? E não é bom para o país também, a gente sabe disso, né? Isso também é Jerzy Mazurek, que no final faz lá uma análise, né? Mas eu queria aqui saber, além de música e gastronomia, nós temos Polônicos, né? Editado pela Congregação Sociedade de Cristo, apoio do consulado. Antes era Projeções, foram 10 anos de Projeções e agora 10 anos de Polônicos. Então, o redator, o padre Dr. Zdzisław Malczewski, que mora em Porto Alegre, acho que ele está assistindo nós. E ele aqui tem o conselho editorial, né? E aqui são artigos, tanto as Projeções como Polônicos, né? De trabalhos, pesquisas, efemérides, né? A Polônia atual, o que acontece na Polônia, mas é voltado para as questões polono-brasileiras. Então, vocês conhecem, é um excelente, quem quer fazer pesquisa sobre a história da imigração, não somente, né? Então, aqui se encontram artigos ou referências para pesquisar mais a fundo, né? Então, tem a revista Polônicos, né? O editor-chefe é o padre Dr. Zdzisław Malczewski, que também é doutor em História pela Universidade Adam Mickiewicz de Poznań, da Polônia, né? Então, agradecer também a Deus que temos um padre Zdzisław, né? Que é um batalhador e escreve em português muito bem. E acho que é o único agora, né? O único... As homilias do padre Zdzisław são muito Sim. profundas, né? E as palestras também que ele faz é de um conhecimento muito grande. Já esteve aqui em Irati, participando aqui do nosso seminário
eslavo. Eslavo, Eu também eu sempre queria sei. ressaltar que um espaço de publicação e de socialização dos estudos é a vitrine literária que a Braspol Nacional organiza a cada 2 anos. Também reúne pesquisadores e pessoas interessadas, né, que admiram a cultura polonesa para apresentarem os seus trabalhos, que não precisam ser só trabalhos científicos, podem ser trabalhos e experiências do cotidiano. E aqui eu teria que acrescentar ainda Márcia Jelinski Siemiatkowski. Boa noite, Padre Anderson. Parabéns pela palestra. Um abraço da Colônia 2. Colônia 2 Malé. Colônia 2 de Malé. De Malé. E aqui tem uma colocação ainda do José Filipac, que diz o seguinte: Padre Anderson, bem diferente do menino do Colégio Duque de Caxias, mas o carisma e a bondade de sempre. Parabéns por transmitir estes grandes e ricos conhecimentos. Obrigado, mas eu que agradeço o convite e a oportunidade, porque tem que ter o convite e a oportunidade. E aqui também esse estúdio, eu não gostei muito, eu estava muito preocupado, porque eu não entendo de tecnologia, mas agradeço a mobilização de vocês, da prefeitura, do secretário da Cultura aqui de Irati, parabéns, porque o professor Orreda escreveu, no Irati, quem não tem quem não tem no sangue tem no coração a história polonesa. É verdade. E aqui, claro, lembrando 130 anos da imigração ucraniana, não vamos esquecer. Daqui 4 anos, 150 anos da imigração polonesa, Rio Grande do Sul, que daí Rio de Janeiro, Porto Alegre também estão se preparando já para os 150 anos. Há 30 anos da libertação da Ucrânia, isso mesmo, eu vi que também... E eu gostaria ainda de acrescentar que a família Pabes e Filipac Pabes está assistindo lá em Cascavel. Em Cascavel também está assistindo. E colocar aqui também a participação da minha mãe, que a gosta muito, admira muito a cultura polonesa, ela é uma admiradora e praticante, e meu irmão Wilson Pedro Pabes, que parabenizam o Padre Anderson pela excelente palestra, né? E a professora Luísa Nelma Filos está nos lembrando aqui para lembrarmos sobre o concurso de crônicas e poesias referentes aos 150 anos da imigração polonesa no Paraná. E que a inscrição vai até o dia 8 de setembro. Então, todos os que puderem participar, escrevendo suas poesias ou suas crônicas, todas as pessoas, independente do nível de instrução, o nosso objetivo é registrar as histórias que as pessoas têm para contar e que não estão registradas em nenhum espaço, né? E pretendemos fazer uma publicação e todas serão publicadas. Então, convidamos a se inscreverem. Eu gostei muito de perfis polônicos do Folha de Irati, parabéns. Mas conhecer a família Olszynski, que interessante. Eu não conhecia, né? E eu me interesso por biografia, gosto. Então, graças a esse trabalho desse Olszynski, eu lembro um pouco, não acho que daquele que vocês escreveram, não, mas quantas famílias têm história bonita? Os Hessel também eram lideranças, né? Aqui tinha um tal de Francisco Pintal. Eu até tinha falado de ajudar a Polônia, mas eu me enganei, eu peço aqui desculpas, era antes, ainda era o início da imigração, a segunda geração já mandavam dinheiro, né, para a Polônia, mas daí tem aquele comitê da Segunda Guerra Mundial, né, da Cruz Vermelha Polonesa, então aqui Irati também tem um grande mérito, o seu Francisco Pinto, achei sobre ele, né, que também ninguém nem sei se tem essa família ainda aqui, né. Eu acho que tem parentes. Parentes. Tem. E eu gostaria também de, aqui, já ir anunciando, que a nossa próxima palestra será no dia 6 de outubro. Ainda faremos a divulgação, né, mas que todos já se preparem para assistir, para participar e também para divulgar. E também vamos ter o simpósio
do Núcleo de Estudos Eslavos, o 6º simpósio, que vai ser entre os dias 29 de setembro e o 1º de outubro. Tem espaço para participação, para apresentação de trabalhos, e as informações estão no site da Unicentro. Então, convidamos a todos a participarem. Então, para encerrar, vejam vocês aqui, eu peço que coloque a tabela de todo o trabalho de demarcação de Edmundo Wojciechowski no Paraná, né? Isso mesmo, ali, ó, anexe Napój Migracji Polskiej w Paranie no ano de 1871 e 1912. Então começa em 1871, arredores de Curitiba, daí vocês vejam lá Branche, Santa Cândida, Santo Inácio veio meu bisavô para Irati no início de 1900, né? Józef Smolka. Então ele veio de Santo Inácio, Orleans, Rivière. Essa Rivière é porque vieram os franceses, saíram, vieram no lugar dele os poloneses. Dom Pedro, Colônia, Dona Augusta, alguns nomes mudaram. Tomás Coelho continua, né? O número de pessoas por data, né? E olhem lá o VAG, atenção. O que era terra municipal? Pertencia ao município, provincial, né? E depois para frente nós vamos ver Ziemia Federalne, terra federal do governo federal, e państwowe, que era do Estado. O provincial era do Estado, né? Não se usava do Estado, mas sim da província do Paraná. Então, essa terra da província significava que pertencia ao governo do Paraná. O que muitos dizem terra devoluta, né? Eram as terras devolutas. Pode indo mais para frente, né? Isso. Aí Campo Largo, né? Lá, terra do governo do Paraná, mais ou menos estou traduzindo aqui, provincial do governo do estado do Paraná, municipal era do município, Ziemia Federalne, né? Daí a terra do governo federal. Gente, terras devolutas, tá? Que o governo doou para os imigrantes. Para não ficar de graça, tinha que pagar simbolicamente, mas não é tudo aquilo que dizem, não, tá? Se bem que sofreram muito. Aí tem lá Rio Negro, tudo isso é trabalho de demarcação do Edmundo Wojciechowski, gente. Vejam como esse homem, há 150 anos atrás, né? Palmeira, 1890-92. Depois, vamos lá para frente, Ponta Grossa, vai ter Guaraúna. Ó, este é o lugar que vieram muitas famílias de Guaraúna para Irati. Entre eles, os Dinhevich, né? Mas tem mais. Pode ir indo mais para frente, né? Eu não quero perder lá Irati. General Carneiro, União da Vitória, Antônio Cândido, deve ter outro nome. Muitos lugares. Olha, Prudentópolis, tá? Prudentópolis, era a terra do governo federal. 8.000 imigrantes, provavelmente aqui ucranianos não poloneses. Né? Ponta Grossa da Irati, olhem lá, Irati, 1908, né? Irati e Ivaí, essa era a região que ele trabalhou na demarcação dos lotes para os imigrantes, né? 1909, 1910, né? Cruz Machado, 1911, Vera Guarani, 1911, Rasen, Oberrasen, os dois juntos dão o número de imigrantes. Então, ali está também o número de pessoas, né? Guarapuava. Ali eles punham uma cidade maior para fazer referência ao lugar que se iniciava, para as pessoas se orientarem aonde que era esse Cruz Machado naquele ano, na região de Guarapuava, né? Prudentópolis, Senador Correia, mais para frente também chegam, acredito que imigrantes ucranianos, né? Para frente ainda, acho que já está no fim da tabela, né? Ou não tem, mas já está no fim? Isso. Lá tem Gonçalves Júnior, 1908. Então, os holandeses vieram em massa também, não em grande número, abandonaram. No lugar deles, os poloneses e ucranianos. Os alemães também foram embora, mas ainda ficaram, né? Núcleo Irati, isso mesmo. Se chamava núcleo, até tem lá, Núcleo Irati, né? Bom, eu quero aqui também lembrar que alunos do curso de Pedagogia da Unicentro, da disciplina Metodologia do Ensino de História e Geografia, também estão participando aqui deste evento. E a Margarete de Malé lhe manda abraços, agradece. Também está participando aqui
a família Gaioski, parabenizando Obrigado. pelo trabalho que está sendo feito aqui. E também a Luciana Espejurin Surek, sua irmã, está lembrando aqui, nos lembrando, que eu já falei na parte inicial, mas sobre as oficinas do artesanato polonês. Então, ela já ministrou 2 oficinas sobre pisanki, agora vamos ter o vitinanki e depois o lepianki, né? Então, a professora Luciane, que está ministrando, estas oficinas nós estamos desenvolvendo com o apoio do Consulado da República da Polônia em Curitiba, e as inscrições estão abertas, e tudo hoje está sendo feito de via remota, né? A pandemia nos trouxe essa situação aqui, que está nos oportunizando com que troquemos experiências com pessoas de tantos lugares diferentes. Então, convidamos todos a participarem também das oficinas de artesanato que estão sendo realizadas. Eu acho que seria isso, então, sobre... Daria para comentar mais, né? Mas agradecer a Deus pela pessoa e o trabalho de Edmundo, agradecer a Deus pelo Kazimierz Głuchowski, por tantas lideranças aqui em Irati também, né? Se hoje temos alguma coisa, até a memória da imigração polonesa, Irati, Paraná, já que estamos festejando o nosso jubileu, né? Então é graças a essas pessoas corajosas, né, que tinham ideal, né? Hoje está faltando ter ideal, né? Claro, é outro contexto, outra mentalidade, mas eu acho que tem coisas, tem sentimentos que tem que ter continuidade, porque senão a vida vai ser muito pálida, sem graça. Quem gosta de história está sofrendo muito nos dias de hoje, né? A história está complicada, não sei outras direções de estudo, né? Mas sem a história nós não vivemos, não vamos entender, né? Pelo menos o básico da história, né? Então agradecer aqui também a Braspol, a Lax, a Prefeitura de Irati, o secretário de Educação, de Cultura, desculpe, né? O seu Vanderneuto, muito obrigado. Aqui o Brandalize. E vocês que estão nos assistindo, tomara que vocês se animem, escrevam alguma coisa aí do lugar de vocês, as crônicas das paróquias, né? Tem tanta coisa bonita, tem que ter tempo, é claro, tem que pesquisar, mas hoje tem também a tecnologia que ajuda bastante, né? Se cada grupos étnicos pesquisassem o seu lugar, né? Imagine juntando tudo isso, a riqueza da história da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, né? E para terminar, a frase do Jorge Bernanos, que eu gosto muito: quem canta a sua aldeia, canta o mundo. Então, acho que essa frase do Jorge Bernanos diz tudo, né? Quem ama o seu lugar, onde nasceu, mesmo aqui falando dos imigrantes, né? E nós já não somos descendentes, mas mesmo no interior, né? Às vezes as pessoas têm complexo, que são lá daquele lugar, tem que ter orgulho, né? Orgulho e eu até admiro quando as pessoas se fazem na vida do nada. Eu admiro, né? E sozinho batalhou, sozinho, e depois ter orgulho da sua origem, né? Isso é caráter, né? Isso é caráter e isso não pode mudar. Então, um grande abraço. Como diz obrigado. o Liminski, coração de polaco. Meu coração Liminski, pois é, Liminski. Que bom que foi a oficina dele, gostei muito. Complementando o que você colocou, estou preocupada, citamos todas as cidades, aqui e daí pedimos desculpas se alguma cidade ficou sem ser citada. Está ligado o microfone? Mas a Maria... Tem que ligar. Deixa ligado já isso. O microfone eu desligo, né? Eu estou um pouco preocupada se nós citamos todas as cidades que estão acompanhando. E se não citamos, pedimos desculpas, mas vai ficar aqui o registro. Mas, complementando o que você falou ali, a Maria Aline Hack, sou de Ivaí, acho que complementa bem o que falou, sou de Ivaí e dá para ver nitidamente a influência. É muito bom entender a história por trás. Parabéns pela fala, né? Então, essa questão da importância de nós conhecermos o passado, né? E nós só entendemos o nosso presente acontecendo pelo passado, né? Nós somos o que somos por toda uma trajetória histórica, né, que foi vivida. E também registrar a presença, que é a participação do Sandro Vitomski, lá de São Mateus, que é uma pessoa muito atuante dentro
da cultura polonesa, né? Da Braspol de São Mateus, Braspol né? de São Ele é Mateus. engajado e é um jovem, né? Inteligente e que continue assim. E que contamine mais jovens, né? São Mateus é pérola da história da imigração polonesa. Agora eu soube que é a capital polonesa do Paraná, né? Sim, foi eleito. E São Mateus, que agradeço a Deus por ter trabalhado em Rio Claro, né? E ter conhecido a história da igreja de São Mateus, o Gerson, né? Que é o padre Wrubel resgatou Bodziak, né? Gerson não tem nada de polonês, né? Eu não sei se a esposa dele é de origem, então tem que admirar essas pessoas. Esse professor Iraci Marim é italiano, lá dos Veneto, do Rio Grande, né? O professor Iraci, inclusive, ele fala aqui que queria lembrar o padre Inácio Posadski Inácio sobre o Possadi, livro dele, sobre né, o Na Trilha livro dos dele. Peregrinos, Impressões Mas de uma lembrando, o Viagem. Iracília está ali ainda, tá? Tá. Dos freis capuchinhos aí de Caxias, né? Stavinsky, mas tinha mais. Berehula eu achei, e que fizeram parte da história dos capuchinhos no Rio Grande do Sul, né? Depois aí no Rio Grande também já existe, graças a esse Stavinsky, já nos anos 70 também, aquele engenheiro do mundo, agora ele é nascido em São Mateus, Gardolinski, né? Também tem um grande mérito que resgatou a história das comunidades polonesas no Rio Grande do Sul. É Edmundo, né? Acho que é Edmundo. E a se não me engano. professora Thais Ventinovitz. Thaís Ventinovitch, que é de Áurea também, Não, sim. que ela escreveu sobre ele, né? É. Ela fez um estudo sobre ele. Então, o Rio Grande do Sul também tem orgulho da origem polonesa, né? E a gente fica feliz quando vê gente que não tem nada, né? E se apaixonam, né? O Gerson é um apaixonado, né? E é bonito isso, né? E às vezes nós temos origem e temos vergonha. Às vezes não é vergonha, às vezes porque a gente não conhece a história da nossa família, né? E conhecendo a história. E quanto mais sofrido, mais difícil, mais bonito é. Eu admiro a história das pessoas que sofreram, não aquelas que já herdaram, né, já não tiveram tanta dificuldade, né? E quando se estuda a imigração, a gente vê isso, né? Tem que admirar esses nossos antepassados. Mas o Gerson está na iminência do 6º livro dele, que inclusive tem uma relação de história também, segundo o que ele falou. Eu só quero lembrar e deixar aqui também, por último, parabenizá-lo, porque agora, dia 8, você faz aniversário de ordenação. Então, obrigado. Fica, em nome da Braspol, em nome da Alax, em nome dos amigos, aí também já um parabéns antecipado aí pelo dia. Vamos agradecer sempre a ajuda do consulado, vamos agradecer aqui o Projeções, Polônicos, Padres disso, a nossa provincial, Padre Casimiro, também se interessa muito. Quando convido, ele viaja, ele reza a missa em polonês. Eu acho bonito isso, né? Porque é o nosso carisma da Congregação Sociedade de Cristo, né? Ele também está nos assistindo, mas a gente percebe nos nossos padres que se apaixonam pela história nossa, polono-brasileira, polono-gaúcha, polono-catarinense, né? E eles têm agradecer que temos esses padres, esses historiadores, né? Porque é tão bonita, e não só polonês, ucraniano, italiano, alemães, né? Essa riqueza do nosso Brasil afro, né? E nossa, se olhar o Brasil, né? Que história bonita, né? Que miscigenação bonita, e vivemos bem, né? Mesmo já na 5ª, 6ª geração. Agora, não se interessar pela história da minha família ou fazer a árvore genealógica só para ganhar cidadania. Gente, isso é um desastre. Às vezes até acaba se apaixonando, né? E mudando o interesse. Mas vamos estudar a nossa genealogia para descobrir de onde que nós viemos. Quem sabe vamos descobrir pessoas interessantes lá atrás, né? Que a gente nunca iria saber, né? Mas tem que pesquisar, tem que ter amor, né? O senhor Iraci José Marim, que comentamos, escreveu: estou lançando o livro Histórias de Ontem, histórias curtas para todas as idades, em português e polonês. Parabéns. Parabéns. Bom, eu quero ainda destacar que a presença do professor Edson Santos Silva, professor da Unicentro. Ele é baiano e está aqui em Irati, é um admirador da cultura eslava. Ele participa. Quase polonês já. Quase polonês. E também registrar aqui
o que seu cunhado Rogério Súrega escreveu. Parabéns, cunhado. É sempre um prazer ouvi-lo. Será mais prazeroso continuar a conversa com a salada polonesa que você vai preparar para a gente. Quero saber se essa salada vai ser jarzynowa. Sałatka jarzynowa. Bardzo dobra. Mais alguma questão? Podemos encerrar. Quero agradecer a todos que nos assistiram, né? Muito obrigado por estar conosco. O nosso ciclo de palestra pela Braspol, ele ainda tem mais 2 compromissos, né, presidente? E, nesse sentido, a gente deixa já o convite, que não só as nossas biografias no jornal, mas também tem um envolvimento com algumas sessões de cinema a serem ainda efetivadas e o complemento do ciclo de palestra. Entendemos que o núcleo da Braspol de Irati está colaborando dessa forma para que o Paraná, né, comemore esses 150 anos dessa imigração. E contando, obviamente, com todas essas participações, não só dos palestrantes, mas o esforço de quem está ajudando a redigir e resgatando as biografias, e também quem está nos ajudando com as palestras. Então, Padre Anderson, muito obrigado. Bom, eu reitero. Amanhã eu vou escrever sobre a minha avó Albina Vim, que daí eu já vou mandar. Muito bem, estamos no aguardo. Eu reitero aqui as palavras do Herculano, né? E quero agradecer mais uma vez à Prefeitura Municipal de Irati, ao senhor Alfredo Vanderneut, por terem nos apoiado, colaborado aqui com as transmissões, que é sempre algo novo, e temos algumas dificuldades, nós, enquanto núcleo da Braspol, e conseguimos, com eles, prontamente se prontificaram a colaborar conosco, né? Agradeço a todos os que assistiram, participaram, que estão nos prestigiando. Inclusive, tivemos muita troca de ideias aqui, troca de experiências, né, através do chat. Agradeço ao Brandalize, aqui a sua equipe, pela organização deste espaço, pela organização da transmissão, e agradeço especialmente ao Padre Anderson, que se predispôs a socializar o seu conhecimento com essas belíssimas e valiosíssimas informações que nos acrescentam muito em termos do conhecimento da nossa etnia, da qual nós temos que nos orgulhar. Eu comento, às vezes, até com meus alunos e com as pessoas que eu leio, conheço um pouco, não conheço tudo, mas o que eu mais admiro na história da Polônia é ter ficado desaparecida 123 anos e ter sido ressurgir no mapa, né? E, para mim, isso é um grande feito, é um trabalho de bravura. E o que a história diz é que se deve muito ao trabalho das vovós, das mamães, feito em casa, preservando a cultura. E, quando conseguiram reconquistar o território, eles tinham um ponto em comum, conheciam a língua, né? Sabiam a língua. É nessa época dos 123 anos que surgiram os grandes poetas, lideranças políticas, a cultura da Polônia mesmo não existindo no mapa, existia no coração, na mente, né? Então, Chopin, né? A polonesa é a tristeza dele, né? Na imigração da opressão russa, Sienkiewicz, né? Henryk Sienkiewicz, Juliusz Słowacki, os poemas dele são tristes, né? Triste. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, né? São tristes, né? Porque eles tiveram que migrar, não aguentaram a opressão, mas mesmo assim produziram coisas bonitas, né? Então, o mal, a tragédia trouxe bons frutos, que a gente hoje conhece esse espírito de sofrimento e patriotismo desses poetas, desses literatos da Polônia. A Polônia tem 5 prêmios Nobel, né? Aliás, o primeiro foi Henryk Sienkiewicz, surgiu em 1901, 1903 ou 4, ele já ganhou. A literatura da Polônia já foi premiada com o Nobel de Literatura. A Polônia ainda não existia no mapa, né? 1920 que ressurgiu a Segunda República, com Piłsudski e tantos outros, né? Se quiséssemos continuar, iríamos longe, mas eu vou fazer uma última colocação. Eu gosto muito de um texto, A Luta pela Liberdade. É Cadernos do Rio Grande do Sul. Agora me fugiu o nome do autor.
E ele diz o seguinte, que Napoleão disse certa vez de que geografia é destino, e que esta frase se aplica muito, muito à Polônia, pela sua situação geográfica. Então, que ela está no meio de dois países... dois países, duas potências, né? E por e isso... sobreviveu. E por isso que sofreu tanto, né? E teve que travar uma luta tão grande para a sua sobrevivência, né? Tinham paciência, tinham amor, mas antes de tudo tinham fé, né? Isso, fé católica na sua maioria, mas tem outras denominações protestantes, mas aqui tem um grande mérito a Igreja Católica, né? E não se pode falar a história da Polônia ou da imigração polonesa, mas isso, quem sabe, lá para frente, sem nominar, sem citar o trabalho dos missionários poloneses, diocesanos, religiosos e também das irmãs religiosas, né, as freiras, né? Então, isso tem um grande mérito, mas isso aqui, né, é bom a gente lembrar, não tem como separar a história da Polônia, a história da imigração polonesa sem a Igreja Católica. Então, ok, podemos encerrar. Então, mais uma vez, muito obrigada, Padre Anderson Herculano, pela sua colaboração enquanto Alags, enquanto Baspol, aqui ao Brandalize, à Prefeitura e a todos que estão participando deste momento. A todos, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, dobranoc Dobranoc. e do zobaczenia. Do zobaczenia.